Olá, aqui é Darcy Maria do Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Que prazer imenso estar com vocês. Você sabe que, para mim, isso é uma coisa que eu não tenho como agradecer muito ao universo, tudo isso, né? Que eu gosto. Eu faço isso pelo prazer, não faço isso pela necessidade de buscar outras realidades, né? Então, hoje eu trouxe uma convidada, já tinha falado no programa anterior, sobre a Michele, né? Ela está falando sobre o jogo da Oca, né? E nós falamos, eu, a Rita, enchemos o saco dela, né, pra ela, e ela toda tímida, toda assim, sabe, gente? Ela é muito tímida, muito assim, ai meu Deus do céu. Mas tudo bem, deixa ela falar, que ela vai explicar para vocês como funciona esse jogo, como trabalhar esse jogo, porque após esse programa, ela vai fazer um jogo para vocês. Isso vai ser interessante, que vai ser a vivo e a cores. Impressionante como funciona. Fala aí, dá um bom dia para esse meu amado público. Bom dia, telespectadores, bom dia, Darcy, bom dia a todos que estão ouvindo e olhando a gente. Realmente eu sou bem tímida e só a Darcy para poder me trazer aqui. Eu quero agradecer novamente o programa que a gente fez na semana passada, junto com a Rita, que a gente falou sobre a visão astrogenealógica do signo de Leão, né? Esse estudo no Brasil é um estudo muito novo de astrogenealogia e a gente está fazendo esse trabalho já há uns 2 anos. Fora isso, minha formação é bem recente, há uns 30 anos, começou ontem. É claro, é pouquinha coisa. Exato. É igual a minha, pouco tempo. Exato. Nós somos assim, ó, quase nada. Somos jovens. Jovens, iniciamos agora a nossa... Exatamente. E eu comecei com a cultura oriental, que a minha formação é de acupunturista, e ao longo desses anos eu fui migrando para outras questões. Então eu comecei a estudar astrologia, porque eu queria conhecer a respeito de mim, e depois eu fui adentrando nesse universo com astrologia, astrologia sistêmica, astrogenealogia, tarô, e hoje eu sou uma facilitadora do jogo da Oca, que é o que nós viemos falar hoje, né? Sobre o jogo da Oca, o jogo da Oca ou do labirinto, como é conhecido. E a gente vai começar tecendo o nosso fio de Ariadne. Antes de mais nada, antes da gente entrar no jogo, eu gostaria de dizer que esse jogo foi trazido por quem eu estudei, né? Que foi pela Helena Gerenstadt, que ela trouxe esse conhecimento, que é um conhecimento muito antigo, da época dos Templários, que eles foram deixados. Na realidade, esse jogo começou lá na Creta, antiga Creta, depois foi para o Egito Antigo, e aí foi trazido pelos Templários para poderem se guardar determinados conhecimentos. E a Helena Gerenstadt, ao longo de todos os estudos dela, ela chegou nesse conhecimento do jogo da Oca, e ela formatou o jogo como eu faço hoje, como ela treinou vários facilitadores aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu sou uma delas, e ela fez esse jogo da forma como eu vou explicando para vocês, e a gente vai jogar na próxima semana. Então, o que é o jogo da Oca? Na realidade, o jogo da Oca, antigamente, ele era conhecido como um jogo de criança, como este aqui que eu trouxe para vocês verem. Ele é um jogo infantil e como se fosse o nosso jogo da amarelinha, só que numa proporção um pouco maior. Algumas coisas foram preservadas nesse jogo através dos Templários, mas eles entenderam que através do jogo poderia se colocar muito conhecimento camuflado, né, inserido no jogo. Então, algumas coisas têm mantido sempre. Por exemplo, depois eu vou explicar melhor, as casas 5 e 9 são sempre as ocas, ou o ganso, como é conhecido. A oca é em espanhol e ganso em português. E a gente tem o labirinto, que a gente vai se perdendo no labirinto das nossas emoções. Tem o poço, que a gente vai se perdendo nas nossas águas primordiais. Enfim, a gente tem algumas coisas que eu vou explicando ao longo do percurso. Esse jogo, como eu falei, é um jogo que foi trazido na antiga Creta, e ele se conta que antigamente ele era um mapa, um código, que simbolizava vários conceitos, que trazia várias coisas. E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo esse processo.
foi desenvolvendo esse processo. E ele representa um pouco o caminho de Santiago de Compostela. Compostela significa campo de estrelas. E ele vai simbolizando. Então, todos nós somos peregrinos, certo, Darcy? Todos somos peregrinos nesse caminho espiritual que a gente escolhe e quando a gente encarna... Eu já fiz esse jogo diversas vezes com você, com a Rita, nós já fizemos esses jogos outras vezes, né? Exato. Em outras ocasiões. E olha, gente, dá resultado. Eu já fiz, né? Eu fiz inclusive com a Helena, ela pode não lembrar, mas faz muitos anos, eu fiz com ela mesma, marquei um... É mesmo? Fiz um jogo com ela. Quando ela morava no Brasil. Quando ela morava no Brasil. Eu fiz ali em Pinheiros com ela, fui lá. Ah, deve ser a Mandala da Lu. Não, foi Foi em Pinheiros mesmo? Foi em Pinheiros. Eu Sim. fiz lá, marquei com ela e fui lá fazer o jogo. Eu não sei quanto, eu sei que eu fiz diretamente com ela mesmo. Olha, que bom. Então você conhece. Conheço. Ótimo. Então, o que é o labirinto na realidade? Então vamos começar a contar a história desde o início. Antigamente existia um rei de Creta, o rei Minos, né? Que ele é casado com Parsifai e eles estavam querendo ele queria ser um rei, assumir o posto de rei, então ele pediu para Netuno fazer alguma coisa que pudesse honrá-lo. Netuno fez sair das águas um touro, lindo, maravilhoso, só que Minos se encantou com o touro e ele não fez o que ele tinha combinado com o Netuno, que era sacrificar o touro. Então ele enganou o Netuno, sacrificou um outro touro e deixou aquele touro que o Netuno tinha trazido. Netuno ficou muito bravo e ele, por conta disso, fez com que a esposa de Minos se apaixonasse. Parsifai se apaixonou pelo touro. E com isso, o que aconteceu? Nasceu um ser híbrido, um minotauro, que se a gente for olhar pela simbologia, Minos do rei Minos e Tauro do touro, que pode ser o nosso outro lado, a nossa outra face, porque esse jogo tem muitos simbolismos, né? Logicamente o rei Minos ficou muito bravo, porque afinal de contas tinha nascido um ser híbrido, e ele pediu para que Dédalo, que era um construtor, construísse um grande labirinto para poder colocar o Minotauro lá dentro. Só que, logicamente, o Minotauro tinha fome e ele exigia comida. E a cada tempos em tempos tinha que se dar 7 mulheres virgens e 7 homens virgens. Inteligente ele, né? Muito inteligente. Homens e mulheres virgens. Homens e mulheres virgens, porque ele tinha que saciar a fome dele. Com isso... numa dessas vezes que foi feito, vieram alguns homens de Troia, e dentre eles veio Teseu. Quando Ariadne viu Teseu, Ariadne é a filha de Minos com Parsifai. Quando Ariadne viu Teseu, se apaixonou por ele, e disse para ele que ela conseguiria fazê-lo entrar no labirinto, matar o Minotauro, sair do labirinto, mas com uma única condição, que ele se casasse com ela e levasse ela embora para Troia. Teseu concordou, por isso que a gente fala do fio de Ariadne. Ariadne deu para ele um novelo de lã, onde ele foi desenrolando o fio, que é o fio de Ariadne, foi entrando no labirinto, matou o Minotauro, foi enrolando novamente o fio e saiu do labirinto. Então, na realidade, se a gente for olhar, o labirinto, o problema não é entrar do labirinto, né? O problema é sair do labirinto. Isso que é o importante, né? Esse que é o nosso grande desafio, porque ao a gente adentrar no labirinto, a gente se perde em todas as nossas emoções, em todas as nossas questões, em todos os nossos... nas nossas, a gente pode falar até... trazer isso, como se a gente for olhar o Minos Tauro, isso no outro lado, o lado que as pessoas, na realidade, nunca querem olhar. E como eu falei que esse jogo tem muito simbolismo, então a gente tem o simbolismo do Minotauro, que é você entrar em contato com as coisas que você não quer mais, como é difícil a gente deixar de lado determinadas coisas, né? Psicologicamente falando, a gente fala tudo isso, né? Exatamente. E na realidade, eu diria para vocês que é uma coisa que outro dia que eu estava avaliando, me preparando aqui para o programa, que eu até me veio um insight, que
Quando Teseu entrou no labirinto e matou o Minotauro, se a gente for olhar o Minotauro, ele tem tanto a cabeça quanto o rabo de touro e o corpo humano, então na realidade o que está dizendo ali? Está dizendo que o instinto animal está superando sobre o lado humano. Isso. E quando o Teseu vai e mata o Minotauro, ele se transforma num centauro. Então ele tem um salto quântico, um centauro que é um humano que está num corpo de cavalo. Ele é metade homem, metade humano. Então, na realidade, ele consegue dominar os instintos e poder usar a sua inteligência e fazer o seu processo. Então, é um processo, é um salto quântico, como é as casas 5 e 9, das ocas, que a gente, quando cai numa casa 5, vai para uma casa 9 e vai dando esse salto quântico. Então, Teseu fez esse salto quântico. Ele dominou esse lado animal e se transformou num centauro e conseguiu sair do seu labirinto. Que é o nosso inconsciente. E se vocês observarem, o que é o labirinto? É o formato do nosso cérebro. É um labirinto. Isso. É um labirinto. Então, é justamente isso que acontece quando a gente está jogando a oca, né? Que ele está mexendo todo dentro do nosso inconsciente e vai trazendo à tona todas as nossas frustrações. Isso. E nossos desígnios de chegar em algum lugar. Né? E você falou muito bem, Darcy, nessa questão do cérebro, porque nós temos vários labirintos. Nós temos... O cérebro é um labirinto, nosso intestino é um labirinto, nosso estômago pode ser... Nós temos vários labirintos. Então, o que acontece? O que é de fato um labirinto, né? Existem em vários lugares labirintos, gente. Se a gente for olhar, todas as igrejas góticas têm labirintos. Uhum. Inclusive, eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Aqui a gente tem o labirinto de Chartres, que ele é um dos mais perfeitos que existem, porque ele tem 11 círculos do lado direito e 11 círculos do lado esquerdo. O labirinto é um símbolo de radiestesia, certo. E ele consegue equilibrar o nosso lado direito com o nosso lado esquerdo do cérebro, juntando a nossa mente com o nosso coração. Então, esse jogo, além de tudo, ele vai limpando as nossas questões. O labirinto de Chartres, todas as igrejas, como eu disse, têm labirintos e eles são considerados símbolos pagãos. Então, em Chartres, só existe um único dia que você pode andar nesse labirinto que existe ali, que é as sextas-feiras. Eu não sabia, não. Que as pessoas, os que trabalham lá na igreja, tiram todas as cadeiras. Eu até trouxe uma imagem aqui para vocês verem como é que funciona. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo, mas é mais ou menos assim. Não sei se dá para ver. Esse é o labirinto de Chartres, que às sextas-feiras as pessoas podem adentrar e fazer esse processo. Então, você está fazendo o equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo. Como eu disse, existem vários labirintos, inclusive, que eu descobri também recentemente, que tem um símbolo hindu, que não sei se vocês conhecem, chama Anlamori, e ele também representa o símbolo do labirinto. E ele aqui a parte, essa parte aqui é a parte do labirinto, a gente vai tendo as voltas da vida, e aí quando a gente sobe, que faz a ascensão espiritual, que é a elevação, né, que os hindus procuram, é quando a gente passa por essas voltas da vida, sai do labirinto e faz essa elevação. Se a gente for olhar também, Darcy, no universo, tudo tem labirinto, tudo. Né? Os planetas... Isso, são labirintos. O próprio Saturno, né? Exato. Que nós estamos fazendo agora, né? Exatamente. Coisa mais próxima. Exatamente. Saturno é um verbo do labirinto. Você viu que ele tem as voltas de Saturno. As voltas de Saturno, que é um grande labirinto. As constelações, Vênus também traz essa questão de um grande labirinto. E eu trouxe para vocês alguns labirintos que foram também, que é um trabalho da Helena, que ela juntou e fez eu tenho essas cartas labirínticas. Esse trabalho de labirintos, né? Esse aqui é o labirinto de Teseu e o Minotauro, né? Que tem no centro Teseu matando o Minotauro, né, que é um labirinto que existe já há bastante tempo.
Destruíram, né? Destruíram. Muitos deles destruíram. Destruíram. Este labirinto é o labirinto de Stonehenge, que na realidade tudo começou aqui nesse labirinto, quando foi feita, a Helena esteve lá, não sei exatamente qual a data, mas ela adentrou por esse labirinto de pedras e ela percebeu que para descer abaixo, né, embaixo onde tinha todo precisava entrar dentro para poder, dentro desse Stonehenge, teria que adentrar no labirinto para descer abaixo da terra para poder conhecer algumas coisas, que ali foi encontrado algo. E aí ela se perguntou por que tudo era labirinto. Então, na realidade, toda essa história do jogo do labirinto, eu digo para vocês que começou quando ela esteve lá em Stonehenge, e aos poucos ela foi desenvolvendo. Este aqui é o labirinto do fio de Ariadne, né? Que é um fio que foi sendo tecido, e aí esse labirinto vai trazendo, simbolizando o nosso fio, o que a gente quer trabalhar, qual é a questão que a gente quer elaborar, que depois eu explico melhor. Olha, e é interessante, não cortando, mas você percebeu que esse é o labirinto do cérebro. Esse é o labirinto do cérebro, exatamente. Vamos até mostrar novamente. Esse é o labirinto, o cérebro é semelhante a ele. Exatamente, o cérebro e o intestino, né? O intestino. Exatamente. Verdade. Esse labirinto aqui é um labirinto de Slovinsky, que eu não sei se eu estou falando certo, que é um labirinto totalmente feito de pedras, né? E o que tem nessas pedras? Quando as pessoas enterravam os seus antepassados, os seus ancestrais aqui, eles iam andar nesse labirinto que é de pedras para poder limpar todas as questões. Então, vocês veem que o labirinto tem várias simbologias, né? Várias questões que possam ser trabalhadas nesse cenário. Aqui a gente tem o labirinto da Catedral de Reims, que também que é uma das primeiras, né? Que representa as etapas do caminho de Jerusalém, né? Que é onde tem também um grande labirinto, onde tem os 2 templos de Salomão que foram destruídos, que isso é um outro processo, né? Que eles chamam de Jerusalém Celeste. E aqui temos o labirinto mais antigo encontrado, que é o labirinto rupestre, que ele fica no Saara do Líbio, né? E onde vocês podem ver que até o próprio Minotauro, né? Então, na realidade, existem várias questões de labirintos que estão trabalhando todo o nosso contexto. Então, o que é exatamente o nosso fio de Ariadne? O fio de Ariadne é o nosso propósito. Como nada é por acaso, no último dia 25, né? No dia 25 de julho, foi o dia fora do tempo, no calendário maia. E no dia 26, foi o primeiro dia do ano, que foi a lua... lua, agora eu esqueci o nome. Eu também tenho. Eu ia falar. Eu falei que eu ia até fazer um programa no sábado. Isso, mas que eu quero o dia e eu não consegui falar nada. Eu trouxe aqui nas minhas anotações. Você trouxe? Eu trouxe nas minhas anotações. Eu esqueci. É a lua azul. É a lua. Meu Deus. Deixa eu ver, eu tenho aqui. Não posso. Enfim, desculpa, eu esqueci o nome da lua, mas natural. é a lua. Mas ela trabalha o nosso propósito, essa lua. Isso. E no calendário lunar, eles trabalham 13 luas, que é uma coisa que é nosso. Nós temos 13 luas. É que por questões da igreja, do calendário gregoriano, das questões todas, meio que foram foi usurpada uma lua do calendário, então nós temos só 12 luas. Isso. Né? Tanto é que o calendário maia fala que tempo é arte. Isso. E se vocês forem olhar o calendário maia, ele tem um símbolo, todos os meses tem 28 dias. Não que nem o nosso calendário gregoriano, que tem várias medidas. Um tem 30, outro tem 31, outro tem 29, enfim. Então, esse questão que eu achei muito interessante de trazer aqui, por conta disso, porque vai trabalhar o nosso propósito, que é exatamente o nosso objetivo do fio de Ariadne.
Quando a gente faz o jogo, a gente tem um propósito, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente tem algo que a gente quer fazer para a gente poder trabalhar nesse jogo e, segurando o nosso fio de Ariadne, a gente consegue elaborar. Eu não trouxe o do labirinto, ou acho que eu trouxe ali. Pega lá para mim, por favor, Darcy. Pega do lado, aqui. Aí, ó. Então, esse é o jogo do labirinto que foi desenvolvido pela Helena e que foi deixado. Os pontos importantes, como eu falei, o labirinto, que é a casa 42, a casa 31, que é a casa do poço. Algumas casas foram mantidas, as casas 5 e 9, que são as ocas, e as outras casas ela elaborou com o tarô, simbologia do tarô, simbologia da numerologia e simbologias da astrologia. Então o jogo consiste em entrar pela casa 1, fazer todo o percurso e chegar na casa 63, que é o contrário de 36, que é o número da Shekinah, da Binah, que é a forma como a gente, na árvore da vida, é a energia maior que a gente pode chegar até Deus, né? Que é Binah. E o que é a Shekinah? É a presença divina feminina de Deus, que é o terceiro elemento, né? Que foi o que Ariadne fez com Teseu, quando Ariadne e Teseu, e ela deu para ele o terceiro elemento, que foi o fio de Ariadne. Ela conseguiu fazer essa junção e criar o terceiro elemento, que é a Shekinah, que é a Trindade. Em todas as religiões existem as trindades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que, às vezes, ao longo do tempo, isso foi cortado, né? Porque a igreja colocou isso como algo proibitivo e Deus virou masculino, quando na realidade a face feminina quando Deus na realidade tem a face feminina. Todos nós, tem todo lado, existe o lado feminino e o masculino. Exato. É que na religião católica eles proibiram, porque como eles são muito masculinos, né, eles são lá, mas você percebe que são tão masculinos que não podem casar. Exato. Então você vê que o proibido é meio complexo, né? Gente, ó, já acabou? Já tá acabando. Você Nossa. Vê? Essa gente é fogo, então, gente. É sempre assim. Não adianta falar com ele. Não, né? Então vamos combinar assim. No próximo programa eu vou fazer um jogo com vocês. Eu peço que vocês pensem numa questão, pensem numa meta, pensem no objetivo que vocês queiram alcançar, num propósito. Segurem no fio que a gente vai adentrar para o jogo da Oca. E a gente aguarda vocês no próximo programa. Fala o seu telefone. Meu telefone eu sou uma facilitadora do jogo da Oca, meu nome é Michele Sulan, o meu telefone é 11 99196 0939, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, como Michele Sulan, no Instagram, Michele_Sulan. Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo, que eu darei também as informações sobre ela. Sobre o jogo, ela faz jogos, né, muitas vezes online, que agora nós por acaso... Nós faremos online, inclusive. Claro, eu faço, a gente faz muito, né? Mas é que eu tô falando assim, porque hoje nós estamos juntos assim, vamos fazer fofoca de nós. Exatamente. Mas não tem nada a ver com isso, eu respeito, nós não estamos deixando de respeitar tudo que está acontecendo, né? Tomamos as devidas precauções, então tudo não tem nada de anormal aqui. Tudo está normal, tudo dentro das frequências. Gente, entre em contato comigo, fiquem em paz, Deus abençoe, tenha uma semana iluminada. No próximo programa, a Michele vai colocar esse jogo para vocês, tá? Fiquem em paz, gente. Tenha uma semana iluminada e namastê. Gratidão.